O 39º livro, o livro número 39 da Bíblia Sagrada, ainda no Velho Testamento, na palavra do Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai amantíssimo, é Sofonias, os pobres da terra. Sofonias, capítulo 1, versículo 1. Sofonias exerce a sua atividade pouco antes de Jeremias, sobre a situação da época, conforme introdução. Sofonias, capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 3. A perspectiva do dia de Javé domina todos os oráculos, nos quais Deus denuncia a infidelidade do seu povo. Dia de Javé é expressão para indicar uma grandiosa intervenção de Deus em favor do seu povo, talvez por ocasião de alguma dificuldade, como talvez uma invasão estrangeira, anunciando, porém, que o dia de Javé não será de vitória e alegria. Sofonias o apresenta como grandiosa liturgia, cruenta, em que o próprio Deus será o oficiante. Sofonias, capítulo 1, versículos 2 a 3. Corrompendo-se, o homem arrasta consigo toda a criação. Por isso, o julgamento de Deus é universal, atingindo todas as criaturas. Sofonias, capítulo 1, versículos 4 a 7. Sofonias denuncia a corrupção existente em Jerusalém. Uns adoram divindades da natureza, Baal e os astros. Outros misturam o culto de Javé com o culto a Melcom, deus dos Amonitas, ao qual provavelmente se ofereciam sacrifícios humanos. Outros ainda são completamente indiferentes. Para o povo que tinha feito uma aliança exclusiva com Javé, a situação era tão grave que o profeta anuncia a destruição total. Um julgamento que se apresenta como grande sacrifício, no qual os próprios idólatras serão as vítimas. Sofonias, capítulo 1, versículos 8 a 9. Agora os acusados são os detentores do poder religioso e político. A família real e seus altos funcionários vivem no luxo, usam roupa estrangeira, às custas do povo. Os sacerdotes observam costumes pagãos supersticiosos, saltam a soleira da porta do templo, mas não têm escrúpulos de introduzir no templo a exploração e a fraude. Sofonias, capítulo 1, versículos 10, 11. No dia do julgamento, Jerusalém será destruída. A lamentação dos habitantes se deve ao fato de que desaparecerão os comerciantes e cambistas, dos quais dependiam a riqueza e o luxo da cidade. Sofonias, capítulo 1, versículos 12 e 13. São denunciados aqueles que se acomodam no bem-estar, baseados na segurança proporcionada pelo dinheiro, que eles cultuam como se fosse um Deus. Se o dinheiro resolve tudo, que necessidade há do Deus vivo? Sofonias, capítulo 1, versículos 14 a 18. Esperava-se
que o dia de Javé fosse de intervenção, que traria vitória e alegria. Sofonias, porém, mostra que será um dia terrível, pois Javé intervirá, sim, mas para julgar o pecado. Sofonias, capítulo 3, Sofonias, capítulo 3, versículos 1 a 5. Quem traiu a aliança foi toda a classe dirigente de Jerusalém, chefes, juízes, profetas e sacerdotes. Consequentemente, não há mais justiça, o direito é motivo de gozação. Não há mais respeito, não há respeito pelo próximo. A infidelidade a Javé se manifesta pela decadência moral e social. Sofonias capítulo 3, versículos 6 a 8. A ruína das nações deveria servir de lição para Jerusalém aprender que Javé julga com severidade as injustiças e opressões. Mas aconteceu justamente o contrário. Dentro da cidade santa, a corrupção aumentou cada vez mais. Por isso, agora as nações servirão de instrumento para Javé fazer o julgamento contra Jerusalém. Sofonias capítulo 3, versículos 9 a 20. Apesar da terrível perspectiva do dia de Javé, Sofonias anuncia também a esperança. Javé salvará e reunirá novamente o seu povo, a partir de um resto pobre e fiel. O projeto de Deus é sempre para a vida. Sofonias capítulo 3, versículos 9 e 10. Julgando o seu próprio povo, Javé se torna reconhecido como o Senhor da história. Ao verem isso, as nações pagãs se converterão, serão perdoadas e servirão a Javé como o único Deus. Este oráculo universalista é provavelmente de origem pós-exílica. Sofonias capítulo 3, versículos 11 a 13. O centro do projeto de Deus é a aliança com o povo pobre e fiel. Gere-me de uma nova sociedade. Negativamente, ser pobre e fiel significa deixar a soberba e o orgulho que levam o homem a cultivar a si próprio e a praticar a injustiça e a mentira. Positivamente, significa abrir-se para Deus, praticando a justiça e a verdade. O ideal de pobreza, de que fala Sofonias, não é a miséria material, mas a abertura para o projeto de Deus que traz vida e liberdade para o homem. Sofonias capítulo 3, versículos 14 a 18a. Este trecho foi acrescentado no pós-exílio. Depois de terem voltado da Babilônia, os judeus iniciaram a reconstrução de Jerusalém. O autor vê nessa obra o perdão dos pecados anteriores e o início de uma nova era para Israel. Sofonias capítulo 3, versículos 18b a 20. O exílio foi para Israel uma punição pelo pecado, punição que os envergonhou perante as outras nações. Javé, porém, o libertará e o reunirá novamente, refazendo a fama do povo. Louvado, glorificado, adorado seja o Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo,
Na glória eterna de Deus Pai Todo-Poderoso, para toda a eternidade. Amém, amém, amém. Para todos os nossos irmãos que acompanham, todos os nossos irmãos, nossas irmãs, nossos amigos, nossas amigas que acompanham nossos mais de 5.000 vídeos gravados na internet, no YouTube, acessando João Nazaré Leão, nosso site, nosso canal. Agradecemos sua audiência, sua atenção, seu carinho. Nós já contamos, já provavelmente já ultrapassamos as 700.000 visualizações dos nossos vídeos, e também nós já ultrapassamos 1.190 inscritos no nosso site, no nosso canal. Agradecemos sua audiência, seu carinho, sua atenção. Receba um cordial abraço do seu amigo sempre João Nazaré. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, a paz do Senhor, e até os nossos próximos encontros, se Deus quiser. Amém.